Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021, está no ar. Gente, sexta-feira chegou. Eu sou o Dilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Nós vamos juntos aqui no Pauta Aberta com notícias, informação, serviço para você. Nós vamos juntos a partir de agora com os destaques desta sexta-feira. Uma sexta-feira nervosa no Rio de Janeiro. Um engavetamento entre carros e 2 caminhões provocou fila quilométrica na ponte Rio-Niterói. E um dos motoristas, gravemente ferido, precisou ser resgatado de helicóptero. No segundo dia do leilão do 5G, foram arrematados lotes de mais uma faixa de frequência, em 26 GHz. E a obrigação para as empresas que arremataram estes lotes será garantir internet de alta velocidade nas escolas públicas do Brasil. Uma imagem de tirar o fôlego. Num vídeo que viralizou nas redes sociais, crianças saltam de um prédio para outro na China. O detalhe, esses prédios têm mais de 20 andares. E a atriz Fernanda Montenegro agora é uma imortal da Academia Brasileira de Letras. Fique com a gente, o Pauta Aberta desta sexta-feira está no ar. E a gente começa hoje, gente, falando sobre a sexta-feira nervosa no Rio de Janeiro. O engavetamento entre carros e 2 caminhões deixou a ponte Rio-Niterói interditada. Foi no sentido Niterói-Rio. Até um helicóptero foi acionado para fazer o resgate de um dos motoristas, que ficou gravemente ferido. Engavetamento envolvendo 2 caminhões, 4 automóveis e uma picape na ponte Rio-Niterói deixou o trânsito caótico no local na manhã desta sexta-feira. Um veículo de carga que transportava galões de água bateu na traseira de outro caminhão que transportava plantas. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã no sentido Rio e a realização do resgate durou 1h30, pois 2 pessoas ficaram presas em meio às ferragens. Foi preciso um helicóptero do Corpo de Bombeiros no local para realizar o transporte dos feridos até o hospital. Os 2 estavam dentro dos caminhões e ainda não se sabe o estado de saúde do motorista, mas o auxiliar teve ferimentos no tórax, a princípio sem gravidade. Quilômetros de fila nesse começo de sexta-feira no Rio de Janeiro. Bem, gente, o leilão do 5G terminou no fim da manhã de hoje. No total, 43 lotes foram arrematados e o país ganha, a partir desta grande negociação do 5G, 6 novas operadoras de telefonia. No total, apenas neste segundo dia do leilão, 11 operadoras arremataram os lotes para investimento na nova tecnologia. No primeiro dia do leilão do 5G, que movimenta cifras altíssimas envolvendo grandes companhias de telefonia móvel interessadas no mercado nacional, foram arrematados na sede da Anatel em Brasília 26 lotes ofertados em 3 faixas de frequência, o que movimentou, só no primeiro dia, hein, gente, 7 bilhões de reais em novos negócios. As negociações do leilão do 5G foram retomadas nesta sexta-feira, com as ofertas apresentadas para arremate dos últimos lotes, na faixa de frequência em 26 GHz. As empresas interessadas nestes últimos lotes terão como contrapartida a obrigação de garantir internet de última geração nas escolas públicas do país. Ontem, no primeiro dia, foram quase 9 horas de leilão e as maiores companhias de telefonia móvel que atuam no país, Claro, Vivo e TIM, arremataram os principais lotes, aqueles com maior abrangência no território nacional, na faixa de 3,5 GHz, a mais procurada e considerada a mais rápida para o 5G. A partir da concessão, vão ter o direito de explorar o negócio pelos próximos 20 anos. Outras 6 operadoras arremataram lotes menores: Winit 2 Telecom, Algar Telecom, Brisanet, Cloud2U, Consórcio 5G Sul e Sercontel. Fábio Faria, o ministro das Comunicações, afirmou que o leilão vai possibilitar que 40 milhões de pessoas no país passem a estar conectadas com as novas tecnologias que chegam. A gente vai ter o primeiro 5G da América Latina aqui. E vamos mostrar para o mundo que o Brasil agora está na economia digital. Que o Brasil agora está cuidando da transformação digital. Até julho do ano que vem, todas as capitais do país devem ter disponível a nova tecnologia 5G. Nas outras cidades, o 5G deve chegar gradativamente e estará em todo o Brasil até 2029.
E sobre o leilão do 5G, havia expectativa do governo que a movimentação financeira chegasse a 49,7 bilhões de reais. Ela ficou um pouco abaixo, foi de 46,7 bilhões de reais e há explicações para isso. No primeiro dia do leilão, ontem, alguns dos lotes ofertados, não houve interesse por alguns desses lotes ofertados. E das 15 empresas que estavam habilitadas para participar do leilão do 5G, 11 delas arremataram lotes que foram ofertados. Vamos mudar de assunto agora. Nosso assunto é o mercado imobiliário. A FIP apurou que o preço dos imóveis no Brasil, para preocupação daquelas pessoas que planejam a compra da casa própria, voltou a subir na maioria das capitais. A reportagem é do Ricardo Vilches. Depois de um período de estabilidade, o preço médio dos imóveis voltou a subir no Brasil. O levantamento foi feito pela FIP, a Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas. Os dados são de outubro e mostram reajuste de 0,5%. No ano, esse aumento soma 4%, menos do que a inflação oficial, que está em 7,85%. Porto Alegre foi uma das capitais que teve redução do preço do metro quadrado. Os maiores aumentos foram registrados em Maceió, Vitória e Curitiba, com média de 1,5% de reajuste. A FIP também pesquisou o valor médio do metro quadrado em algumas capitais. As mais caras se aproximam de R$10 mil o metro quadrado. Em São Paulo, está em R$ 9.640 o metro quadrado. No Rio de Janeiro, R$ 9.616 o metro quadrado. As capitais com o metro quadrado mais barato atingem um preço médio acima dos R$6 mil. Em Recife, está R$ 6.437. Porto Alegre, R$ 6.350. E Fortaleza, com um metro quadrado mais barato entre as capitais pesquisadas, que está em R$ 6.208. São preços que assustam mesmo. E o nosso assunto agora, gente, é a saúde das crianças. E isso também tem muito a ver com a alimentação delas. A boa educação alimentar, a construção desde a infância, de hábitos mais saudáveis, ela tem reflexos positivos que vão para toda a vida. O Otto tem 11 meses e já sabe o que é bom. A alimentação saudável é regra por aqui. A mãe explica que sempre se alimentou bem e faz questão de ensinar esse hábito para o filho. Quando começou a introdução alimentar, não foi diferente. Eu comecei a fazer as preparações com muito carinho, com muita vontade de oferecer para o Otto o melhor que a natureza tem, Então, eu procuro dar o mais natural possível, o mais puro possível, para ele experimentar os alimentos in natura, o sabor original no caso, Não nada de industrializado. E se o Otto continuar assim, vai se tornar um adulto muito saudável, ao contrário dos bebês que não se alimentam bem. Um estudo do Ministério da Saúde alerta que crianças acima do peso têm 75% de chances a mais de se tornarem adultos obesos. Após os 6 meses, o bebê deixa de se alimentar exclusivamente do leite materno. De acordo com essa nutricionista, até os 2 anos de idade não devem ser oferecidos alimentos ultraprocessados, ou seja, aqueles que possuem excesso de sal, açúcar, gordura e ingredientes artificiais. Aí você pensa num bebê que está formando o paladar dele. E você começa a entrar com esses ingredientes em grande quantidade, Muito açúcar, muito sal, realçador de sabor. A criança ela vai acostumar a comer alimentos que tenham muito açúcar, muito sal, E é o que a gente não quer, porque a gente sabe o prejuízo do exagero desses ingredientes durante a vida, E esses alimentos ultraprocessados não têm vez no prato do Otto. A mãe conta qual é o segredo para incentivar o filho a comer bem. Eu vou variando a forma de cada alimento que dou para ele. Tem alguns alimentos que ele prefere comer sozinho, mas tem algumas coisas que ele gosta que eu dê. É engraçado. Então eu vou observando o meu bebê e vou vendo o que funciona. Eu acho que toda mãe, o ideal é observar o que funciona na sua família, o que funciona para o seu bebê. Não acho que... Eu não sigo uma regra. E até hoje a única coisa que ele não gosta muito é ovo. A Juliane é a prova de que não é difícil oferecer uma alimentação saudável para o filho. Mudanças simples podem fazer a diferença no dia a dia dos pequenos. Primeira coisa é o exemplo da família.
Sabe, não dá para você dizer, olha, você tem que comer tal coisa porque é saudável. Se a criança está sentada ali à mesa e olha o prato do pai, da mãe ou daquela figura que vive com ela, que deveria ser o exemplo, e o adulto não está comendo o alimento que ela deveria comer. Segundo, fazer as refeições em família, né? Sentado à mesa, livre de distrações. Às vezes os pais colocam ali um videozinho, um filminho para a criança ver. Isso não é recomendado. O ideal é, momento da refeição, vamos comer. Não fazer chantagem ou oferecer prêmios para a criança para que ela coma. E não diga assim, se você não comer, você não vai ganhar sobremesa, por exemplo. Porque na cabecinha dela, ela vai entender, então eu tenho que fazer um sacrifício, que é comer alimentos saudáveis, para ganhar uma recompensa de algo que é maravilhoso, que é a sobremesa. São dicas importantíssimas, hein, gente? Para pais, mães, avós, dicas para todos nós. Você vai ver a seguir um susto no Canadá. Um alce decidiu invadir uma escola. A criançada saiu correndo e gravou tudo. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. A gente traz notícias internacionais, notícias da Europa, porque depois do relaxamento das medidas sanitárias por lá, né, o continente volta a ser o epicentro da Covid-19. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a previsão é de que 500 mil de mortes sejam registradas até fevereiro do ano que vem. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a Europa volta a ser o epicentro da pandemia da Covid-19, com previsão de mais de 500 mil mortes no continente até fevereiro. A taxa de vacinação diminuiu nos últimos meses em grande parte da Europa. Na Espanha, por exemplo, cerca de 80% das pessoas estão imunizadas com as 2 doses. Já na Alemanha, este número cai para 66%. É ainda pior no leste europeu, onde os índices são ainda menores. Em outubro, a Rússia registrava apenas 32% da população vacinada. O diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, acredita que o relaxamento das medidas de saúde pública foi o motivo para o aumento das infecções da região, que abrange 53 países. De acordo com estudos, nas últimas 4 semanas, os casos na Europa aumentaram mais de 55%. Na última semana, a Alemanha registrou mais de 37 mil casos de Covid e preocupa as autoridades que já estão prevendo uma 4ª onda de infecção e um grande número de mortes e pressão sobre o sistema de saúde. O maior aumento de mortes foi registrado na Rússia, com mais de 8 mil casos apenas na semana passada. Já em países como Portugal e a Itália, que têm maiores taxas de vacinação, os casos também aumentaram, porém com taxas de infecção relativamente baixas. E a Espanha é um dos poucos países que não viu aumento na transmissão. Não dá para descuidar, né? A Europa dá o alerta para o mundo inteiro, é preciso ainda manter os cuidados para evitar, o avanço da Covid-19 mais uma vez. E ontem no Canadá, alunos de uma escola de ensino fundamental receberam uma visita inusitada. Foi na cidade rural de Saskatoon. Um alce aparentemente bem desorientado decidiu simplesmente invadir a sala de aula. A criançada, claro, esvaziou as salas rapidinho, de tão assustador e inconveniente que era o visitante. O vídeo viralizou nas redes sociais. Para invadir a escola, o alce quebrou o vidro de uma janela e uma criança ficou levemente ferida. Os vídeos gravados do lado de fora mostram o movimento do alce lá dentro, uma sombra escura. E lá de dentro ele também observava assustado toda a movimentação de quem olhava para ele. Depois de ser atingido por um tranquilizante, o alce foi retirado da escola e será encaminhado de volta à casa dele nas florestas próximas. Agora a gente faz aquela pergunta, O que teria levado um alce para dentro da escola? Será que foi um predador que assustou esse alce ou será que foi algum motivo? Será que alguma comida chamou a atenção dele? Fica aquela pergunta, A gente quer saber. Que bom que está tudo bem com a criança que se machucou, Agora, gente, eu chamo a atenção para uma imagem que viralizou nas redes sociais e que é de tirar o fôlego. Olhem só.
A imagem é de duas crianças que brincam, alheias ao tamanho dos riscos que correm, na cobertura de 2 prédios com mais de 20 andares na China. No vídeo gravado por um morador de um edifício próximo que acompanhava a cena, um dos meninos salta do beiral de um prédio para o outro, desafiando a morte, como se estivesse num parquinho de diversões. Foi na cidade de Shaning, na província de Hubei. Veja de novo. Longe da presença de adultos, o menino salta várias vezes, de um prédio para o outro. Depois foi descoberto que os 2 meninos chegaram à cobertura porque o trinco de uma porta que dá acesso ao local e que deveria ficar travada estava quebrado. Assustador, né? Gente, hoje nós vamos falar na nossa coluna, sobre a carreira com a especialista Leandra Cortelletti. Ela dá dicas de como alcançar um novo patamar na área profissional. Olá a todos do programa Pauta Aberta. Estamos aqui para conversar sobre carreira e desenvolvimento profissional. Com o final do ano se aproximando, geralmente é um período que a gente para repensar os nossos planos, projetos, o que nós queremos construir no próximo ano, quais são os nossos objetivos. E você já parou para escrever tudo o que você fica pensando como planos e objetivos e deixar esse planejamento escrito e formalizado para você? Essa é uma boa estratégia e nós utilizamos bastante essa ferramenta no processo de desenvolvimento profissional. Você escrever os seus objetivos, quais são as suas metas, quais as ações que você vai desenvolver para atingir as suas metas e quando que você vai começar a executar esse seu plano de ação. Essa ferramenta nós chamamos de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. É uma ferramenta muito legal que você pode fazer em casa, em qualquer momento em que você consiga parar um pouquinho para escrever sobre os seus objetivos e basta uma folha e uma caneta para que você possa desenvolver esse planejamento. Primeiro passo, qual é o meu objetivo profissional? O que eu almejo alcançar na minha carreira? Quais são os meus maiores interesses? E também aonde que eu preciso me aperfeiçoar e me desenvolver? Como que a gente sabe se a gente está ficando um pouquinho defasado, se a gente não está se aperfeiçoando de acordo com o que o mercado está exigindo? A gente precisa sim olhar para as tendências de mercado, estudar um pouco, ler a respeito de quais são os planos futuros, quais são as tendências de carreira e de desenvolvimento. E esse aperfeiçoamento, ele vai para um plano de desenvolvimento. Por que é importante eu ter um plano? Porque podem surgir diversas prioridades ao decorrer do seu ano. Mas se você tem um foco, uma determinação, um plano com um calendário de metas para serem alcançadas, esse plano ele fica muito mais factível de ser atingido. Então as suas metas, quando elas estão escritas, e você faz um acompanhamento contínuo desses seus objetivos, eles podem sim se tornar mais concretos e realizados do que se ficar só na sua cabeça e surgirem outras prioridades no decorrer aí do ano e você acabar esquecendo desse seu planejamento. Boa sorte e até o próximo! É isso aí. E a ciência deu mais um passo importante na busca por caminhos alternativos para garantir mais tempo de vida a pacientes na fila para o transplante de órgãos. Pela primeira vez, o rim de um porco foi transplantado sem rejeição em um ser humano, numa cirurgia que foi experimental. Pois é, Odilon, é mais um passo aí da ciência que pode ajudar as pessoas que sofrem na fila de espera por um órgão para transplante. A equipe médica é da Universidade de Nova York que realizou a operação em uma paciente com morte cerebral e problemas renais e que estava sendo mantida viva apenas por aparelhos. O procedimento foi devidamente autorizado pela família, claro. O rim usado foi de um porco geneticamente modificado para que os tecidos do animal não contivessem uma molécula que provoca rejeição imediata em humanos.
humanos. O órgão foi ligado às veias e artérias da paciente, mantido do lado de fora do corpo por 3 dias, para que os pesquisadores pudessem avaliar o desempenho, e os resultados foram bem otimistas, segundo a equipe médica. A experiência do transplante de rim de porco abre caminho para testes em pacientes com problemas renais graves e pode ser uma solução a curto prazo para quem aguarda na fila por um rim humano que ainda não esteja disponível. Outros pesquisadores estão considerando utilizar esses porcos geneticamente modificados para que sejam fonte de válvulas cardíacas ou enxertos de pele em humanos. Os produtos médicos desenvolvidos a partir desses porcos ainda precisam de aprovação da FDA, Agência Reguladora de Medicamentos e Remédios dos Estados Unidos, mas já é uma luz aí para quem aguarda na fila de transplantes, não é, Odilon? Isso aí, novas descobertas da ciência, né? Gente, nosso assunto agora é futebol. Lembram do jogo de domingo entre Grêmio e Palmeiras? O Grêmio perdeu de 3-1 em Porto Alegre, houve invasão no gramado, né? E agora o Grêmio vai ter punição. Além de não ter o público no próprio estádio, o Grêmio também foi punido com a interdição do espaço destinado aos torcedores do Grêmio no clássico do Beira-Rio contra o Internacional no próximo domingo. Veja só. A situação está cada vez mais complicada para o imortal tricolor. Depois do STJD impedir que o Grêmio tenha torcida como visitante e mande seus jogos com portões fechados. Até que aconteça o julgamento do caso sobre a invasão de campo na arena, o juizado do torcedor e grandes públicos do Rio Grande do Sul também aplicou punição ao Clube Gaúcho e decidiu proibir que os torcedores ocupem o espaço de visitante no Grenal de amanhã no Beira-Rio. Suspendeu as torcidas organizadas e interditou a arquibancada norte da arena. Vivendo um dos momentos mais difíceis de sua história, o Grêmio tem 26 pontos e ocupa a 19ª posição no campeonato e precisa ganhar 6 dos 10 jogos que ainda restam para disputar no Brasileirão. Quem também foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva foi o Flamengo. O rubro-negro da Gávea foi denunciado por canto homofóbico dos torcedores no jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil, no dia 15 de setembro, e será julgado na próxima segunda-feira, dia 8 de novembro, podendo pegar um gancho de 5 a 10 partidas de punição, além de pagar uma multa que pode chegar a R$100 mil. E foi definida ontem na sede da CBF no Rio de Janeiro, foram definidos os jogos decisivos da Copa do Brasil. O jogo da Taça, a grande decisão, será em Curitiba, na Arena da Baixada, dia 15 de dezembro, uma quarta-feira à noite, entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O jogo de ida será dia 12, um domingo à tarde, no Mineirão, em Belo Horizonte. E uma gigante do teatro brasileiro foi eleita e convidada a integrar a cadeira de número 17 da Academia Brasileira de Letras. Você de casa, com certeza, já prestigiou o talento dessa grande atriz. Olha só. A 9ª mulher e primeira atriz escolhida para ocupar uma cadeira da Academia Brasileira de Letras é Fernanda Montenegro. A cadeira 17, deixada pelo escritor e diplomata Afonso Arinos de Melo Franco, falecido em março de 2020, foi ocupada pela carioca que dedicou 80 dos 92 anos de vida à arte. Quanta história para contar nesses 80 anos de profissão. Fernanda Montenegro foi a primeira atriz contratada pela TV Tupi em 1951. Na Globo, atuou em mais de 30 obras. Ganhou o Emmy Internacional de Melhor Atriz em 2012 e é a única brasileira já indicada a um Oscar de Melhor Atriz. A eleição aconteceu na tarde desta quinta-feira de forma secreta e, de acordo com informações, a atriz era candidata única, o que foi interpretado como sinal de prestígio. A votação foi quase unânime. Dos 34 acadêmicos que participaram da votação, 32 foram a favor de que a dama do teatro brasileiro ocupasse o espaço. Como de costume, todos os votos foram queimados no final da contagem. Merecidíssima escolha, né? E com essa notícia aí da dama do teatro, agora uma imortal da Academia Brasileira de Letras, a gente se despede. O Pauta Aberta desta sexta está terminando, a gente volta a se encontrar segunda-feira à tarde aqui na TV Evangelizar. Tchau, tchau, ótimo fim de semana.